Se você trouxe a sua Bíblia, abra em 2 Samuel, capítulo 9, do versículo 1 ao 8. Se você não trouxe, leia que vai estar aqui no telão. Do capítulo 9, versículo 1 até o 8, nos diz assim: Disse Davi: resta ainda porventura alguém da casa de Saul, para que use eu de bondade para com ele, por amor de Jonatas? Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi. Perguntou-lhe o rei: és tu, Ziba? Respondeu: eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei: não há ainda alguém da casa de Saul, para que use eu da bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E onde está? Perguntou-lhe o rei. Ziba lhe respondeu: está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra. Disse-lhe Davi: Mefibosete. E ele disse: eis aqui teu servo. Então lhe disse Davi: não temas, porque usarei de bondade para contigo por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é teu servo para teres olhado para um cão morto tal como eu? Curve a sua cabeça e ore comigo. Senhor, muito obrigado, Pai, pela tua palavra. Obrigado porque o Senhor tem o poder, Pai amado, de alcançar os nossos corações. A sua palavra, ela não volta vazia, mas ela prospera naquilo para que o Senhor a designou. A sua palavra, ela é como um martelo, não há coração duro que não possa ser quebrado. A sua palavra, Pai, ela é como fogo, ela queima, ela tira aquilo que não presta. A sua palavra, ela é como mel, ela alimenta. A sua palavra é como água, ela nos banha, nos purifica. Que a sua palavra nesta noite, Pai, exerça a sua função na sua igreja. Que o jugo seja quebrado, que tudo aquilo que não procede do Senhor seja lançado por terra, mas que a tua presença, Pai, continue enchendo este lugar. Continua, Senhor amado, a agir neste lugar em nosso favor. Só o Senhor pode alcançar o coração do homem. Só o Senhor tem esse poder. Pai querido, Pai santo, e este é um momento reservado para cultuarmos o único e verdadeiro Deus. E eu não aceito nenhum tipo de entretenimento neste lugar, pois o Senhor é digno de reverência, digno de honra, digno de glória, Pai. Aqui estão os teus filhos, fala com cada um deles, segundo a necessidade existente. E que o Senhor, Pai amado, conduza em triunfo e vitória, Pai, este culto até o final, como o Senhor iniciou fazendo. Pai, tenha liberdade para agir, tenha liberdade para fluir, e o mal não prevalecerá, porque maior é o Senhor no comando de todas as coisas. Aleluia. Se você concorda, dê um glória a Deus e aplauda o Senhor neste lugar. Aleluia. Queridos e amados irmãos, eu tentei trazer outra palavra, né? Mas eu acho que desde a semana passada, né, Getúlio?
que eu comecei a ouvir, vindo muito forte, sobre Lodebar. Glória a Deus. E eu creio que Deus tem a sua maneira de falar com cada um de nós. E se você está aqui, é porque você quer ouvir a voz do Todo-Poderoso. Não a voz da mulher, porque eu creio no rema de Deus, através da sua palavra escrita. Deus, ele se revela em momentos como esse. Fique atento, deixa Deus ministrar no teu coração, te desarma e espera pelo agir de Deus, aleluia. Queridos, de acordo com o texto lido, nós temos a história de um homem chamado Mefibosete, filho de Jonatas e neto do rei Saul, um príncipe, um homem de descendência real, que ainda quando criança ficou órfão, perdendo toda a sua família, em uma batalha, dando início, queridos, a uma drástica mudança em toda a sua trajetória de vida. E só uma observação, vou comentar um pouquinho sobre a história de Saul e Davi, só para que a gente possa entender com maior clareza sobre Mefibosete, né? Quem era Saul? Saul foi o primeiro rei de Israel. Começou muito bem, mas depois que Deus começou a abençoar a Davi, de uma maneira grandiosa, ao ponto de as mulheres, né, cantarem: Saul matou milhares, porém Davi 10 milhares. Aí a coisa começou a arruinar para o lado de Davi, porque baixou uma ciumeira em Saul. E Davi vivia se escondendo a partir daí. Mas ele tinha um filho, por nome de Jonatas, que é o pai de Mefibosete, que fizeram uma aliança, né, uma aliança de amizade. E nesta aliança, eles decidiram proteger a família um do outro, né? Então tá. Mas eu te convido agora a analisar alguns pontos na vida de Mefibosete. O que aconteceu com esse menino aos 5 anos de idade? Quando Absalão se revoltou contra o seu pai Davi, querendo tomar o trono, querendo usurpar, Davi teve que fugir. E quando Davi, ele foge, né? Mefibosete, ele estava já adulto. Eu vou voltar para esse ponto. Ele já estava adulto. Ele já havia sido encontrado por Davi depois de muitos anos. E existe um nome nessa leitura que se repete por várias vezes, chamado Ziba. Né? E você vai entender nessa palavra quem é Ziba. Tá bom, voltando para cá. Esse menino, ele sofre um trauma, né, na sua infância. E quando isso aconteceu? Quando o rei Saul e Jonatas foram mortos em batalha. E naquela época, quando um rei era eliminado, toda a sua descendência tinha que ser eliminada. Eles não deixariam ficar nenhum, para que depois eles não viessem usurpar o trono. Então, o que aconteceu com esse menino? Sua ama, quando eles recebem a notícia, né, que Saul e Jonatas haviam morrido em batalha, a ama de Mefibosete coloca o menino no colo, sai correndo para fugir, para livrar o menino escapole, o menino cai, quebra os pezinhos e se torna aleijado. Esse menino vai parar no lugar exatamente que nós acabamos de ler, em Lodebar. Lugar de esquecimento, lugar de tristeza, lugar de angústia, lugar de dor. E a Bíblia diz que esse menino passou 20 anos. Então, quando ele foi encontrado pelo rei Davi, irmão Wilson, então ele tinha 25 anos já, né? Mas 20 anos ele ficou escondido neste lugar nada agradável. E Ziba é interessante. Quando
Mefibosete está já adulto, Davi, ele lembra da aliança que havia feito com Jonatas e pergunta ao Ziba. Primeiro ele pergunta a um dos seus homens e diz assim: por um acaso resta alguém da família de Saul? Davi desejava abençoar, porque ele tinha um pacto com o filho de Saul, que era Jonatas. E um deles diz assim: olha, quem deve saber é o Ziba, né, que era da turma do rei Saul. E ele diz: traz Ziba na minha frente, traz Ziba aqui diante de mim, que eu quero saber. E Ziba chega com ele e diz: olha, eu não sei se você observou, quando Ziba diz assim, ainda resta, Ziba responde ao rei, ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Davi estava perguntando se ele era aleijado? Não. Davi queria saber se existia alguém da família de Saul, porque ele queria abençoar. E você sabe, eu sempre digo, cuidado com o Ziba. Você sabe o que simboliza esse Ziba na nossa vida, queridos? São aquelas pessoas que usam o nosso passado, que usam o passado de vergonha que vivemos para denegrir a nossa imagem. Aquelas pessoas que têm o prazer de falar de você, né? Ah, o fulano é crente. Ih, mas quem era o fulano, né? A Sandra converteu, mas ela gostava tanto de um carnaval. Gostava, mas não gosto mais. Ah, o Getúlio que vendia bebida, que era dono de bar, né? Tinha uma distribuidora. Pode sair alguma coisa boa disso aí? Não, né? Getúlio não vende mais bebida, converteu, aceitou Jesus, tem quase 30 anos na vida dele, né? Então, queridos, cuidado com os Zibas, né? Com os Zibas da vida. Davi não havia perguntado se ele era aleijado. Ele só queria encontrar alguém da família de Saul para abençoar. São essas pessoas que gostam, querido, de trazer na nossa cara, né? As marcas da nossa vergonha do passado, né? De quem nós éramos, né? Não importa o que eu era, não importa o que nós éramos, importa o que nós somos em Cristo Jesus. Hoje nós somos nova criatura, somos filhos de Deus. Não importa as acusações que possam vir, e eu falo com muita propriedade o que o apóstolo Paulo ele disse certa vez, creio eu que ele estava sendo acusado do passado de perseguidor, e ele diz assim, não que eu já tenha alcançado a perfeição, né? Mas isso aí não me atinge mais. Ele diz, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o reino da soberana, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Passou, eu vivo hoje e a minha esperança é um futuro com Cristo. Então, queridos, Davi não queria saber se Mefibosete era aleijado, mas o Ziba ficava cutucando, né? Ficava cutucando. E tem coisas, muitas vezes, né, que acontecem na nossa vida, que pessoas que nem nos conhecem, mas simplesmente porque não vão com a nossa cara, não sei porquê. Aí começam a falar mal de nós. Gente, o que é isso? Para, Ziba, tu não tem esse poder de denegrir a nossa imagem, né? Então, queridos, esse moço, ele sofre esse tal trauma físico, mas não para por aí. Vem o trauma familiar, perdeu toda a sua família, todos, não restou ninguém a não ser ele. Agora imagine o que é você receber uma notícia de que toda a sua família morreu e ainda por cima pegar-lhe uma queda, quebrar os pezinhos, ficar aleijado, dependente de pessoas e morando numa cidade sem pasto, numa cidade nada agradável, numa localidade de escassez. E a coisa também não para por aí.
vem um trauma emocional, a perda da família e a atual situação física na qual Mefibosete se encontrava, causaram nele dor emocional profunda, a ponto de ele olhar para si mesmo como um cão morto. Esse trauma emocional desenvolveu em Mefibosete uma alta imagem de rejeição. Lodebar havia deixado nele marcas profundas. E o nosso sucesso, querido, depende de como nós nos vemos. Como era que Mefibosete estava se vendo? Como um cão morto. O que é um cão morto? Da ideia de ser imprestável, miserável e sujo. Agora imagine uma pessoa se autodenominar de cão morto. E isso, querida, acontece hoje com tanta naturalidade. Tem pessoas que dizem, não é para mim. Eu não valho nada. Ninguém vai acreditar em mim. Provérbios 23, versículo 7, a parte A diz, porque assim como imagina em sua alma, assim ele é. Assim como imagina na sua alma, assim ele é. Que pensamentos você tem a seu respeito? Eu não me importo com o que as pessoas possam pensar de mim. Eu me importo com aquilo que eu sou em Cristo. Embora as coisas não estejam 100%, mas eu declaro, eu sou amada por Deus, eu sou abençoada por Deus, eu tenho uma vida próspera, Deus é quem me guia, Deus é quem vai à minha frente, é Deus que endireita os caminhos tortuosos, é Deus que quebra as portas de bronze, despedaça as de ferro, é Deus que revela tesouros e riquezas que estão em oculto, e ainda me chama pelo meu nome, pelo teu nome. Ei, você tem um dono. O Deus de Israel é o nosso dono, é quem está no comando da nossa vida, da nossa história. Aí você vai deixar que um trauma familiar, que um trauma físico, que um trauma social, emocional, vai te fazer parar? Querido, Jesus, Deus, Ele entregou o seu Filho para morrer por mim e por você, e levar sobre si as minhas doenças, as minhas iniquidades, as minhas transgressões. E tudo que Ele fez na cruz do Calvário é direito nosso, é herança nossa. E se Deus fez tudo isso, dando o que era mais precioso, de maior valor para Ele, por minha causa e por sua causa, eu não vou deixar que o inimigo me impeça de caminhar de acordo com aquilo que Cristo tem para a minha vida. Aleluia! Glória a Deus! Então, queridos, não para por aí, vem o trauma social. Mefibosete é levado para um lugar, como já lhe falei, chamado Lodebar, um lugar de esquecimento, destinado aos leprosos, miseráveis, cegos, imprestáveis. E no meio deste cenário, Mefibosete vive por 20 anos. Ser esquecido é um dos piores sentimentos sociais que alguém pode sentir. Eu compartilhei pela manhã que eu hoje tenho 65 anos. E devido à idade, me sentir envelhecendo, e não ter mais a mesma força que eu tinha, o mesmo vigor que eu tinha aos meus 30, 40 anos, parece que a gente vai ficando esquecido, Parece que vão esquecendo da gente. Tá ficando velhinha, não aguenta mais muita coisa. E eu lembro muito, e a irmã Mila, a pastora Mila está aqui, a irmã Francisca, que é desse tempo, nós limpávamos aqui
não tínhamos pessoas para fazer o serviço que hoje nós temos. Por quê? Porque eram poucas famílias mantenedoras desse ministério no início. Então, nós lavávamos, a calçada era daquela bem, caroquenta, não sei como é que dá. Aí eu ficava ali escovando, as minhas 2 crianças vinham, né, com as Epaminondas, e nós trabalhávamos aqui, porque esse prédio aqui já teve várias reformas, né? Já foi mudado muitas coisas, mas daquela coluna ali para trás era o púlpito, né? Era antes. Depois passa para cá o púlpito. A nossa entrada era aqui, acho que muitos lembram, né? Então nós cuidávamos disso aqui e eu não sentia cansaço, né? E hoje, como eu não posso mais entregar o que eu entregava com aqueles anos, né, que eu tinha, eu estava com todo vigor, né? Então eu digo, ai meu Deus, será que eu ainda sirvo para alguma coisa? E o inimigo fica, né? Tu tá velha, te aquieta aí, teu tempo já passou, né? E vem aquele bombardeio na nossa mente, né? E a gente fica como que de um lado para o outro, mas aí eu lembro que a palavra diz, né? Que até na velhice, aqueles que são fiéis ao Senhor vão dar frutos. Ainda que eu não possa mais me ajoelhar, escovar, né? Ficar ornamentando até 2 da madrugada com um monte de mato que a gente pegava, que não tínhamos materiais, né? Para ornamentar. Quando casava haja mato, pregava aqueles matos, as folhas de crepom, né? Aquelas flores, casamento, né? E eu sempre gostava de fazer bolo, lá vem eu com bolo, né? Acho que fiz bolo para quase todos que casaram aqui naquele tempo. Então, queridos, por eu não poder entregar mais aquilo que eu fazia antes, eu preciso ter muito cuidado com esse sentimento de rejeição, porque a velhice, ela realmente está chegando. Hoje eu tenho 65 anos. E eu queria morrer com 40. Eu dizia, eu não quero envelhecer. Eu era tão vaidosa que eu dizia, eu não quero passar dos 40 anos, porque eu não quero ficar velha. Hoje eu estou com 65 pedindo, Senhor, dê mais anos de vida à tua serva com saúde. Hoje, para mim, o que está importando é a saúde. Os cabelos brancos, né? E outras coisas não estão mais me importando muito, mas a saúde sim. Então, queridos, esse trauma social, né? Que traz sentimentos que a gente está sendo esquecido. Imagina o que se passava na mente de Mefibosete. Era príncipe, gente. Era de linhagem real. De repente tudo muda. E ele se torna um fugitivo, aleijado, vivendo de migalhas, dependendo dos outros. Eu acredito que realmente ele estava tão ferido na alma dele que ele não acreditava que as coisas pudessem mudar. Mas ele tinha a promessa de Deus. Nós temos promessa de Deus na nossa vida, não são os traumas físicos. Eu tinha um problema que eu dizia para minha mãe, por que a senhora não endireitou minhas perninhas, que eu queria que fossem bem retinhas, né? E a mamãe dizia, minha filha, eu amarrei vários guardanapos assim na tua perna. Eu disse, mas não tinha outro meio para a senhora ajeitar para ficar bem retinha, que eu acho tão bonito, né? Umas perninhas bem retinha. Queridos, eu fiz o papel da samaritana e quando desce correndo na escada, no outro dia eu não andei mais. Fiz o papel, dormi, quando acordei, não senti mais a perna. Aí eu chorei. Não te digo nada, queridos, foram 40 dias sem poder andar. Fui parar para Santarém, fui para ortopedista, fisioterapia. Eu disse, Senhor, nunca mais eu vou reclamar das minhas perninhas. Elas são lindas e maravilhosas, sabe? Então, queridos, não tem trauma físico, não tem trauma familiar, não tem trauma emocional, social que possa nos fazer parar se nós temos um Deus forte e poderoso no controle das nossas vidas. E esse Deus diz, não temas porque eu sou contigo, sou eu que te ajudo, sou eu que vou à tua frente, sou eu que estou no comando. Aleluia!
Glória a Deus. E um dia eu vou ter aquele corpo celestial perfeito. Não vai ter nenhum defeito mais. Amém, queridos? Glória a Deus, aleluia. O trauma social, queridos, envolve perda drástica de status. De príncipe herdeiro a órfão fugitivo. Assim foi com Mefibosete. Mas aí, de repente, começa aquele processo de restauração na vida deste varão. Parece que do nada, Davi começa a lembrar. Claro que não é do nada. É Deus que inquieta. É Deus que inquieta as pessoas a nosso respeito. Até com coisas mínimas. E eu lembro, queridos, que houve um período na nossa vida, como Deus faz, que nós estávamos falidos. O Getúlio tinha sofrido um acidente muito grave. O nosso caminhão que conduzia Coca-Cola para vender e outras coisas, quebrou, ficou enrolado. E o Getúlio ainda não era crente, foi nesse período que ele converteu. E eu sempre gostei muito de perfume. E as minhas amigas que me vendiam perfumes, elas iam na minha casa e eu não comprava só um vidro de perfume, né? Eu comprava uns 2, uns 3. Eu sempre tinha perfumes em reserva. Nesse período, queridos, eu não tinha nenhum desodorante. Porque o Getúlio não podia trabalhar. Quem nos devia não nos pagou. O carro eu tinha vendido à minha farmácia. Gente, foi um período assim bem difícil. E uma das minhas amigas chegaram com a sacola de perfume. Olhe, chegou perfumes novos. E eu vim trazer os seus. Aí eu olhei, né, disse, não, mana, agora não vai dar para eu comprar. Sabe, a gente está... Getúlio está assim, doente da perna, né? Fraturou a rótula do joelho, não está podendo trabalhar e tal. Dei lá minhas desculpas. E ela saiu com a sacola, chegou no portão da minha casa, ela voltou. Ela disse, eu quero lhe dar um perfume. Eu senti muito forte o desejo de lhe dar um perfume. Gente, eu só fiz baixar a cabeça e chorar. Porque Deus verdadeiramente cuida de nós. Ainda que nós estejamos em algum lugar que não é do nosso agrado. Ainda que eu esteja vivendo um período de Lodebar, Deus, Ele está no controle. E eu chorei. E tantas coisas aconteceram conosco, né, Getúlio? De pessoas chegarem conosco, sem nós pedirmos nada assim para as pessoas. Mas Deus sabia o que estava acontecendo conosco e usava, inquietava aquelas pessoas para nos abençoar. E não foi diferente a respeito de Mefibosete. O rei, de repente, ele começa a pensar, sim, será que morreram todos da casa de Saul? Eu tenho uma aliança, eu fiz uma aliança com o filho de Saul. Eu prometi a ele proteger qualquer membro da família deles. E o rei pergunta, existe alguém, eu acho lindo isso, há alguém da casa de Saul para que eu possa usar de bondade, de benevolência para com ele? E um dos seus homens diz, existe. Quem deve saber é o fulano de tal, por nome de Ziba. Então me traz esse Ziba. E Ziba diz, existe. Mefibosete. Ah, rei. Em outras palavras, não perca seu tempo. Não presta para nada. É aleijado. E ele faz questão de dizer, existe Mefibosete, aleijado dos 2 pés.
porque aleijado naquela época, realmente em Israel, não tinha lá grandes valores, né? Então, queridos, independente do teu trauma físico, eu não sei o que você não gosta no seu corpo, eu não sei o que aconteceu na sua família, eu não sei qual foi o teu trauma. Independente do trauma físico, familiar, social, emocional, existe um Deus que muda a nossa história. Existe um Deus que muda a nossa história. Oh, aleluia. Alarabarachori andalaia. Davi lembrou que tinha uma aliança com Jonatas. E nós temos uma aliança com Jesus Cristo. E essa aliança não foi ouro, o preço não foi ouro e nem prata, mas o sangue dele derramado na cruz do Calvário, primeiro para nos salvar, e depois para nos abençoar, com toda a sorte de bênção. Nós somos abençoados com toda a sorte de bênção. Elas estão nas regiões celestiais, mas o Senhor me deu boca para falar, para pedir, para reivindicar, para determinar que as bênçãos que o Senhor conquistou são nossas, é daqueles que buscam sua presença, é dos seus filhos, aleluia. E a partir, queridos, daquele momento em que Davi tem a certeza que existe alguém da casa de Saul, ele vai e manda que preparem uma carruagem para irem buscar o aleijadinho, aquele que ninguém dava valor. Mefibosete, ele foi surpreendido quando criança, pela morte, com a má notícia da morte de toda a sua família. Mas agora, Mefibosete também é surpreendido pela carruagem do rei. Eu não sei qual a sua situação, eu não sei que tipo de luta você está vivendo, eu não sei quanto tempo você espera uma resposta de Deus para a sua vida. Eu não sei há quanto tempo você está numa terra de escassez. Eu não sei há quanto tempo você espera o cumprimento de uma promessa na sua vida, na sua casa. Mas o que eu posso te dizer é que o mesmo Deus que agiu na vida de Mefibosete pode agir na nossa vida hoje, pode agir na nossa vida agora. Se você acreditar que esse Deus está no controle, as coisas podem mudar. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser agora. Deus, Ele sabe de todas as coisas, tem o controle de todas as coisas, e o tempo de Deus não é o meu tempo. Eu espero uma resposta de Deus há 9 anos. Ainda não chegou, mas vai chegar. Sabe por quê? Porque aquele que pede, recebe. O que busca, encontra. E onde bate, a porta há de se abrir. E tudo que pedis em oração, crendo, recebereis. Eu tenho promessa. Você tem promessa de Deus. E quando nós temos promessa, o inferno não pode prevalecer. Eu sei que Deus vai fazer. Eu não sei se eu vou estar viva para ver. Mas ainda que eu não esteja mais aqui, aquilo que eu tenho pedido para Deus vai acontecer na vida daqueles que eu tenho apresentado diante do Senhor. Aleluia. Mas muitas vezes, os nossos traumas, eles causam em nós feridas tão grandes. Lodebar, ela causou em Mefibosete algo tão ruim, uma ferida emocional tão grande, que ele se via como um cão morto, imprestável, algo que não prestava para nada. E nós precisamos ter o cuidado, querido, porque é chegado na vida de Mefibosete um novo tempo. Ele está diante do rei.
É um tempo, queridos, de restituição que chegou na vida dele. É um tempo de prosperidade, é um tempo da bondade de Deus. Mas ele continua se vendo como um cão morto. Lodebar causa dor, causa feridas, mas existe um bálsamo vindo do nosso Deus. O bálsamo que cura, que refrigera nossa alma. Não podemos viver olhando para o passado. O nosso passado é uma porta que precisa ser fechada. O nosso presente é outra porta que precisa ser aberta. E o futuro é outra porta que com o Senhor está. Eu preciso viver intensamente aquilo que Deus tem para a minha vida hoje, agora. Vocês estão diante de uma improvável. Eu não tenho mãe crente, porque a minha mãe até hoje ela resiste. São 40 e poucos anos servindo ao Senhor e a minha mãe resiste. Se diz católica, mas não é praticante. Não tenho nenhum irmão crente, nenhum pastor na minha família. Eu fui a primeira a aceitar Jesus. E Deus cumpriu na minha vida um ministério pastoral. Meu marido disse: eu lhe apoio, mas pastor, eu não tenho esse dom para ser pastor. Mas eu lhe apoio. Queridos, quando Deus decide fazer algo na nossa vida, ninguém pode impedir. Antes que houvesse dia, eu sou. E ninguém há que possa escapar das minhas mãos, operando eu, quem impedirá? Quem impedirá o agir de Deus na tua vida? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Satanás tenta nos travar. Ele toca na nossa família. Ele toca nos nossos filhos. Ele toca no casamento, mas quando nós nos posicionamos e acreditamos que Deus é fiel e verdadeiro em cumprir em nós as suas promessas, o diabo tem que bater em retirada, porque maior é o Senhor, maior é o Senhor. Antes que houvesse dia, eu sou. Ninguém há que possa escapar de minhas mãos, operando eu, quem impedirá? O maior está em nós e não no mundo. E se Ele é por nós, quem será contra nós? Aleluia. Glória a Deus. Bendito é o Senhor. E eu estou concluindo. Coloque-se de pé. Lodebar também é um lugar onde alguns ainda estão morando. Isso aqui, queridos, eu estou falando com aqueles que nunca entraram numa aliança com Cristo Jesus. Ele tem uma aliança, mas eu preciso entrar nesta aliança com Ele. Muitos ainda estão morando neste lugar de escassez, de desânimo, de sofrimento. Mas o Senhor diz na sua palavra que Ele pagou um preço alto. Ele nos tirou lá do império das trevas. Ele nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Lodebar tem que ficar para trás. Lodebar tem que ser esquecido. Lodebar aponta para o desânimo, para a desistência, para o desespero. E Mefibosete, queridos, ele aponta para aqueles que ainda estão vivendo no passado. Não conseguem quando dão um passo para frente, dá vários para trás. Por quê? Porque o passado está sempre acusando. Cuidado com os ibas da sua vida. E deixa eu te falar mais uma coisa. Quando Mefibosete já está na presença do rei, comendo na mesa do rei, Absalão se revolta contra o pai dele e Davi precisa fugir. E nisso aí, Mefibosete não pôde ir porque foi traído pelo Ziba. E Ziba já era servo de Mefibosete com os seus 15 filhos. Mefibosete
de cauda passou a ser cabeça, agora era patrão. E Davi, quando perguntou por que Mefibosete não veio, Ziba arruma os jumentos, coloca alimento e vai ao encontro do rei. E quando ele chega até o rei diz: por que Mefibosete não veio? E ele diz: não, ele quis ficar em Jerusalém, porque ele está esperando que o trono volte para ele. Tudo mentira, mentira. E Davi acredita, e Davi já havia dado todas as terras do rei Saul e de Jonatas para Mefibosete. E ele diz, sem ouvir Mefibosete, ele diz: metade das terras de Mefibosete fica contigo, e ele só vai ficar com metade. E algum tempo depois, ele tem a oportunidade de encontrar Mefibosete, e Mefibosete fala toda a verdade, mas a ele já tinha dividido, quando ele diz: então até metade será tua e metade dele. E Mefibosete, que não tinha mais apego nenhum pelas coisas terrenas, materiais, ele diz: dê tudo a ele. Dê tudo a ele, porque o que me importa é que o rei está aqui no seu trono. Isso para mim é o mais importante. Oh, aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Nós não somos o que as pessoas dizem que nós somos. Nós não somos aquilo que nós pensamos que somos. O Senhor hoje diz: olha, vem comer da minha mesa, sai dessa terra de escassez, dessa terra de desânimo, dessa terra de dor, de angústia. O Senhor, Ele tem algo maravilhoso para mim e para a sua vida, só depende de nós, aleluia. 1 Pedro 2,9 diz: vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Nós somos povo de propriedade exclusiva de Deus. Aí você diz: mas eu ainda não estou vivendo o tempo da restituição da bondade de Deus. Queridos, tem um tempo para tudo, mas eu acredito que Deus, Ele pode mudar a nossa história dependendo daquilo que nós acreditamos. Se eu tenho fé nele, se eu acredito nas suas promessas, a minha vida pode mudar. Amém? Jeremias 29:11, só eu conheço os planos que tenho para vocês, planos de fazê-los prosperar, planos maravilhosos, não são planos de desgraça, mas um futuro de esperança. Eu sou o Senhor quem está falando, é a palavra dele, o Senhor está falando com a sua igreja nesta noite. Bendito, bendito, bendito é o nome do Senhor. E eu gostaria que você ouvisse essa música, que ela é animada, e aqui não há lugar para tristeza, porque se você entrou triste nesse lugar, você vai sair alegre. Sabe por quê? Porque a alegria do Senhor é a nossa força. E essa música tem tudo a ver com esta mensagem. Senhor, enche este lugar com uma unção de alegria, com uma unção de riso, Pai. Lodebar já ficou para trás. Hoje, Pai, nós estamos na presença do Rei. Hoje nós temos um banquete. Hoje eu estou na casa do Rei. Aleluia, glória a Deus. Oh! Glória a Deus. Manda a tristeza embora. Declara que você está debaixo de promessa. Lodebar, terra de tristeza e dor. Lodebar, nunca mais eu quero voltar em Lodebar. Esse é o endereço apagado da minha vida. Lodebar, Eita glória, terra de angústia e dor. Lodebar, nunca mais quero voltar a Lodebar. Esse é o endereço apagado da minha vida. Agora mudei. pra onde? Pra casa do Rei, pra mesa do Rei. Esse é o endereço novo pra você me achar. Lodebar agora é casa abandonada, uma
Lodebar agora é casa abandonada, com uma placa escrita, mudei. Glória a Deus. Obrigado, Jesus, pelo teu imenso e incomparável sacrifício, Pai. Oh, alada para terra de angústia e dor ficou para trás. Nunca mais quero voltar. Lodebar, terra de angústia e dor, Lodebar. Nunca mais quero voltar a Lodebar. Esse é o endereço apagado da minha vida. Agora mudei pra casa do rei, pra mesa do rei. Esse é o endereço novo pra você me achar. Lodebar agora é casa abandonada, Com uma placa escrita, mudei. mesa do rei. Esse é o endereço novo pra você me achar. Lodebar agora é casa abandonada, com uma placa escrita, mudei. A casa do rei. Lodebar. Nunca mais, nunca mais. Lodebar. Nunca mais. Agora mudei a casa do rei, a mesa do rei. Esse é o endereço novo pra você me achar. Lodebar agora é casa abandonada, com uma placa escrita, mudei. Pra casa do rei. É benção, meu irmão. Aleluia! Casa do rei. O endereço novo, queridos. O endereço novo é a casa do rei, é a mesa do rei, é o banquete do rei. Não queira nada menos do que isso. Glória a Deus, aleluia. Bendito, bendito, bendito é o nome do Senhor. Deixa eu te falar uma coisa. Tem alguém aqui que quer entrar nessa aliança com Cristo Jesus? Essa pessoa que precisa deixar essa Lodebar de vez, essa terra de sofrimento, essa terra de angústia, de escassez, se há em nosso meio, essa pessoa, você pode vir aqui que nós vamos orar por você e vai estar tocando só mais uma vez. Amém? A música vai estar tocando só mais uma vez. E você tem a oportunidade de vir para a mesa do rei, comer do banquete do rei. Oh, aleluia. Lodebar. Se você quiser vir, aproveite. Eu não insisto muito com apelo. Jesus é precioso demais. E Ele te diz, se você quiser, venha. Aleluia. Lodebar, terra de angústia, Lodebar. Você quer renovar a sua aliança? Você tem a oportunidade. Faça isso enquanto é tempo. Mas fique à vontade. Agora mudei. Aleluia. A casa do rei, a mesa do rei. Esse é o endereço novo para você.
você me achar. Não é mais nos carnavais, não é mais nas baladas, mas é na presença do Senhor. A casa do rei, a mesa do rei. Esse é o endereço novo pra você me achar. Vou levar agora é casa abandonada, com uma placa escrita: mudei. O Senhor está derramando nesta noite uma unção de alegria. O crente precisa ser alegre. Entenda, você nunca vai viver sem batalhas, mas você não pode viver sem a alegria do Senhor. Ela que nos fortalece. Aleluia. Esse é o endereço apagado da minha vida. Levante uma de suas mãos e vamos orar. Agradecendo por este momento. Senhor, muito obrigado, Pai, pela tua igreja. Obrigado pelo agir do teu Espírito. Pai querido, Pai santo, que o amor de Deus, que a graça salvadora de nosso Senhor Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo seja conosco agora e sempre. Pai, que a tua igreja desfrute de uma semana de bênção. Que todo o trabalho de suas mãos prospere. Leve em segurança para os seus lares e os guarde, Pai. Em nome de Jesus, o teu Filho. Amém. Glória a Deus. Pode botar agora o Lodebar. Enquanto os irmãos vão saindo, o Lodebar vai cantando.